Bem-vindos de volta e agora nós vamos entrar nos últimos dias de Jesus. Mais precisamente, nós vamos começar aí a partir do domingo anterior, tá? Aquilo que antecede a sua morte, e vamos passar essa semana inteira. Abra aí comigo em Lucas capítulo 19. Nós vamos ver aí a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A partir do versículo 28, acompanhe comigo aí. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como eles tinham dito, como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes asseguro, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Interessante que até esse momento Jesus geralmente desencorajava as pessoas a proclamar o fato de que ele era o Messias, né? Agora, não apenas Jesus permitiu isso, mas ele encorajou que as pessoas fizessem isso. Porque o tempo da sua apresentação oficial a Israel como Messias já tinha chegado. E eu quero ver com vocês aí alguns pontos bem interessantes. O primeiro diz respeito ao jumentinho, tá? Os preparativos aí para esse animalzinho. Olha só, nos versículos 29 e 30, a gente vê que Jesus dá uma ordem bem específica, né? Vá até o povoado que está adiante, vocês vão encontrar um jumento que ninguém montou. Desamarra e traga para mim. Se alguém perguntar, fala que o Senhor precisa dele. Interessante isso. Por quê? Porque uma profecia precisava ser cumprida. Abra comigo em Zacarias, capítulo 9. Volta aí um pouquinho para o penúltimo livro do Antigo Testamento, Zacarias, capítulo 9. Olha os versículos 9 e 10. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará a paz às nações e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Era um jumentinho que ninguém havia montado antes, e isso era um sinal não apenas de humildade, mas também de realeza. Até porque quando uma pessoa real montava num animal assim, o dono normalmente não usava mais esse animal de uma forma comum. Aí os discípulos, eles deram aquela senha, né, no versículo 34, o Senhor precisa dele. E aí pegaram o jumento e parece que a coisa estava toda acertada. Os discípulos, eles honraram a Jesus usando os seus mantos para fazer uma espécie de cela para Jesus. É isso que a gente vê, volta aí, Lucas capítulo 19, é isso que a gente vê no versículo 35. Eles tiraram os seus mantos e colocaram ali para fazer uma espécie de cela para Jesus. Ao mesmo tempo, as pessoas colocaram os seus mantos para o jumentinho pisar. Além disso, muitos ramos de palmeiras eram usados para receber o rei, o ungido do Senhor. E interessante que apenas Lucas registra que Jesus desceu do Monte das Oliveiras, no versículo 37. É bem provável que Lucas tenha retratado Jesus descendo em direção a Jerusalém para preparar o cenário para o seu choro sobre a cidade.
coisa que Jesus vai fazer a partir do versículo 42, quando ele lamenta, né? Quando ele chora sobre ela. Aí quando Jesus entra em Jerusalém, começa o canto do Salmo 118, versículo 26. Olha só. Salmo 118, versículo 26. Bendito é o que vem em nome do Senhor, que é isso que está aí na nossa tela. Poxa, Leandro, mas eu não sei ler hebraico. Aí está escrito o seguinte, Roshaná, Roshaná, Baruch Rabá Bashem Adonai. Hosana, salve agora, ó Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem em nome do Senhor. Alguns fariseus não gostaram dos discípulos usando uma terminologia messiânica para Jesus, sugerindo que ele estava cumprindo a profecia e pediram para Jesus mandar os discípulos calarem a boca, né? Mas o interessante é que ao pedir, eles provavelmente achavam que Jesus ia concordar com eles. Só que os discípulos estavam falando a verdade, tanto é que se eles não falassem, as pedras iriam gritar essa verdade, né? E note que a história aponta para esse evento único, que o Messias se apresenta publicamente à nação de Israel. E aí, em seguida, Jesus chora sobre Jerusalém. Olha comigo aí os versículos, volta lá para Lucas, se você foi para Salmos, volta para Lucas, capítulo 19, olha os versículos de 41 a 44. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você se compadecesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Esse episódio só acontece em Lucas, tá? A destruição de Jerusalém, que Jesus prediz aqui, é algo muito relevante para Lucas. Mostrou o julgamento de Israel por rejeitar o rei Jesus, o que dá uma razão para a missão para a qual Jesus envia os seus discípulos, como a gente viu em Atos 1:8. É interessante frisar aqui que como Deus e homem, Jesus chora sobre o julgamento que viria sobre o povo de Jerusalém, refletindo a tristeza de Deus pela rejeição da sua provisão de salvação. E em seguida, nós temos a segunda-feira. Então, depois de passar a noite em Betânia, Jesus saiu novamente rumo a Jerusalém. Abra comigo aí em Marcos capítulo 11. Vamos ver esse episódio aí da figueira. Marcos capítulo 11. Vamos ler dos versículos 12 a 14. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então disse, ninguém mais coma de seu fruto. E seus discípulos ouviram-no dizer isto. No caminho, parece que eles ainda não tinham tomado o café, né? Segundo era o costume deles, tomar o café da manhã aí, o de jejum aí por volta de 10 horas da manhã, tá? Jesus, ele sente fome, ele viu a figueira, ele se aproximou para colher algum figo. Normalmente, em março, já era para ter algum fruto comestível, antes das folhas em abril. Como não tinha nada, essa árvore não ia dar frutos mais tarde, mesmo com folhas nela. Tá bom, e o que isso significa? Jesus viu uma oportunidade aí de ensinar os seus discípulos. Ele amaldiçoou a árvore para ensinar uma lição, e não porque ela não deu frutos, tá? A árvore era uma ilustração da incredulidade, da hipocrisia de Israel. Não havia fruto espiritual naquela geração de israelitas. A aparência externa de vitalidade religiosa de Israel era impressionante, como você está vendo aí nessa árvore, como as folhas que você pode ver. Só que ela não produzia fruto espiritual de justiça, era algo hipócrita. Jesus estava às vésperas de um conflito espiritual com uma nação cuja falha espiritual era a hipocrisia, e por isso ele usa a árvore, culpada da mesma coisa, como uma figura de julgamento. Tá?
Como eu já falei, esse é o único milagre destrutivo que os escritores dos evangelhos atribuíram a Jesus. Ah, mas e o episódio dos porcos lá, do endemoniado gadareno, né? Esse milagre ele foi positivo porque ele salvou um ser humano, tá? E aí, eles chegam em Jerusalém. Olha comigo aí esse texto de Marcos capítulo 11, olha dos versículos 15 a 17. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Como eu falei antes, durante essa época da Páscoa, as pessoas que vinham de fora podiam comprar animais para o sacrifício, trocar o seu dinheiro pela moeda local, mas não fazer um comércio desonesto visando lucro. Essa purificação da própria casa de Deus, né, ela mostrou a autoridade de Jesus como Messias, que tinha poder até para purificar a corrompida nação de Israel. Jesus estava ali zelando pela honra de Deus. Onde esse comércio desonesto estava acontecendo? No pátio dos gentios. Por que isso é importante? O texto vai citar uma profecia de Isaías. E note a expressão aí, todos os povos, do versículo 17, olha só. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus permitiu que os gentios viessem e o adorassem no pátio dos gentios ali no templo, mostrando o seu desejo de fazê-los próximos a ele para ter um relacionamento com ele. Mas os líderes judeus, eles tornaram isso impossível, transformando o lugar onde os gentios podiam orar num mercado onde superabundavam o quê? Fraudes e roubos em nome da fé. Você já viu isso em algum lugar? Nada de novo, né? Debaixo do sol. Agora, repara também, minha casa. Versículo 7. Jesus está afirmando que o templo pertencia a ele e não aos líderes judeus. Né? No versículo 17 aí. A citação de Isaías 56, 7 apresentava o templo como casa de Deus. Então o próprio Jesus ali estava afirmando ser o próprio Deus ao fazer o que ele fez e a dizer que ele estava expulsando aquelas pessoas e fazendo essa purificação na casa que era a minha casa, né? Como ele fala aqui, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ok? Segunda-feira turbulenta essa, né? E a terça, como é que foi? Nós vamos ver na próxima aula.